O segundo dia da pré-temporada chegou ao fim em um dia muito menos caótico do que o de ontem, mas não totalmente simples, que aos poucos vai revelando os verdadeiros potenciais das equipes para 2025. Tivemos um pouco de chuva, muitas sequências longas com combustível e poucas tentativas sólidas de volta rápida, mas já começamos a destrinchar o pouco que as equipes da Fórmula 1 querem mostrar nesta pré-temporada. Amanhã é o último dia desses testes no Bahrein, mas antes de chegarmos a isso, é hora de passar para o resumo do dia 2 da pré-temporada 2025 da Fórmula 1. O programa da Haas hoje foi muito parecido com o que vimos ontem. Muita quilometragem e muitas sequências de condução com alta carga de combustível por parte da equipe americana. No total, Berman e Ocon somaram 122 voltas, e pela manhã, o controle do carro ficou com o francês, seguindo o mesmo plano e chegando a completar até 69 voltas. Com estratégias variadas e muito combustível, sendo uma das poucas equipes com pneus intermediários na chuva, conseguiram dar algumas voltas de instalação nessas condições. À tarde foi a vez de Oliver Berman, que continuou trabalhando em stints longos, testando tanto o pneu médio quanto o pneu duro. Eles não fizeram teste de velocidade e o programa se limitou a isso, mas mostraram ritmo constante em todas as sequências. Ocon e Berman ficaram nas posições 17 e 18 respectivamente hoje, e o melhor tempo registrado pela equipe foi de Ocon pela manhã, com uma marca de 1:33.071. No entanto, a equipe garante que os tempos não são importantes para eles e que estão focados em seus diferentes planos de trabalho. Sauer acumulou uma boa quilometragem hoje, tendo um dia sem incidentes e com muita atividade na pista. Os dois pilotos completaram 136 voltas. Hülkenberg começou pela manhã, fez voltas de instalação e iniciou os programas, com os stints, mas como a Haas foram com alto combustível, nenhuma volta rápida dos suíços, totalizando 56 voltas interrompidas pela chuva. Hülkenberg levou um susto ao colidir levemente com Oscar Piastri, mas sem grandes consequências. Gabriel Bortoleto assumiu o carro para seguir na mesma linha e completou 80 voltas, mas chama atenção o pouco avanço em relação ao ano passado. O último dia da pré-temporada deve revelar mais sobre a equipe, mas o fundo do grid parece esperar novamente por Sauer. Planos da McLaren começam a assustar seus concorrentes? E é que apesar de estarem levando essa pré-temporada com muita calma, o que eles mostraram hoje com as simulações de corrida os coloca mais no papel da manhã. Piastri assumiu o comando do carro, mas novamente participou pouco da primeira parte da sessão, rodando apenas com grades aerodinâmicas e fazendo voltas de instalação. Houve algumas freadas e deslizes devido à pista difícil, mas o destaque foi ele testar o pneu duro em diferentes stints. E terminou o dia com 44 voltas da 13ª posição da tabela de tempos, com um tempo de 1:30.882. Por la tarde foi o turno de Lando Norris. Na primeira hora e meia eles foram bem tranquilos, mas depois disso fizeram testes com stints longos e bastante combustível, usando pneus duros C1, C2 e pneus médios C3. E de modo geral, seus stints mostraram ritmo, consistência e baixa degradação, sendo muito impressionantes e assustando de tão bem que o carro parece estar. Fizeram algumas tentativas de volta rápida, mas nunca as completaram. Na verdade, Lando Norris terminou o dia com o melhor tempo no segundo setor deste circuito, mas isso não é o mais importante. O importante é que parece que a McLaren, com seus programas e seu trabalho, começa a se posicionar de forma mais clara como a favorita neste início de temporada. Norris e Piastri terminaram nas posições 13 e 14 na tabela de tempos, com o melhor tempo de 1:30.821 marcado por Piastri e um total de 121 voltas completadas. Vamos ver amanhã como eles encerram, mas o que aconteceu hoje foi no mínimo forte da equipe britânica. Os Racing Bulls encerram mais um dia produtivo, completando 140 voltas com seus dois pilotos. Tsunoda iniciou a manhã, que teve pouca atividade. Após várias voltas de instalação e testes com instrumentos aerodinâmicos, ele iniciou seu programa normal, testando o pneu C3 em stints longos com muito trabalho, com pneus usados para medir a degradação e também o ritmo. Seu melhor tempo foi de 1:30.793, que o deixou em 12º na tabela de tempos, tendo completado um total de 46 voltas. E à tarde, ele passou o bastão para Isegor. O franco-argelino foi responsável por testes de stints longos com pneus duros e médios, completando 94 voltas e fazendo simulações de corrida. O programa dele esteve muito focado nisso, conseguindo terminar em 10º na tabela de tempos com um tempo de 1:30.675. Vamos ver se amanhã continuam com esse mesmo foco em programas de stints longos ou se mudam completamente no último dia da pré-temporada.
A Alpine fecha o dia com 120 voltas entre seus dois pilotos e segue mostrando evolução em relação ao ano passado. O dia começou com Pierre Gasly fazendo voltas de instalação e testes aerodinâmicos com grades de pitô, seguido de stints curtos e poucas voltas, totalizando apenas 40 devido à chuva. À tarde, ele entregou o carro a Jack Doohan, que dobrou a quilometragem do colega. Ele testou vários compostos em programas longos e teve algumas travadas e passadas de freada nos diferentes stints, mas felizmente nenhuma teve consequências graves. Ele terminou seu dia completando 80 voltas, ficou em oitavo na tabela de tempos, com um tempo de 1:30.368, e no geral, foi um dia positivo para a Alpine, mas amanhã fiquem atentos ao que vai acontecer. Esses caras podem mostrar no último dia da pré-temporada. Hoje, Liam Lawson pilotou o RB21 nas duas sessões, mas amanhã foi difícil para ele e para a equipe. Ele completou 28 voltas até surgir um aparente problema hidráulico no carro, impedindo-o de sair na troca. À tarde, com o problema resolvido, o mais marcante foi uma simulação de corrida com pneus duros, onde foi possível notar certa instabilidade do carro na traseira, principalmente quando Lawson estava com um pneu médio. No final, eles terminam como a equipe que menos voltas completou hoje, com apenas 91, e qualquer referência importante definitivamente teremos amanhã, quando Verstappen assumir o monoposto. Lawson fica em sétimo com 1:30.252 e encerra sua participação na pré-temporada. 2025 ha finalizado oficialmente. Aston Martin novamente tem um dia estranho no sentido de dar poucas voltas com seus pilotos, e continua sendo a equipe que mais gera dúvidas sobre sua posição na tabela. Fernando Alonso pilotou o carro pela manhã, iniciando com pneus médios e uma sequência curta. Posteriormente, passou a usar o pneu duro para fazer outra sequência curta mostrando consistência, mas quando a chuva chegou, apesar de terem pneus de chuva, não saíram muito para usá-los. Na verdade, toda a sua sessão foi caracterizada por sequências curtas e diferentes tipos de testes, encerrando o dia com 45 voltas e uma 11ª posição na tabela de tempos. À tarde, Lance Stroll novamente participou da sessão inicial com calma, realizando voltas de instalação. Quando Lance saiu, dedicou-se a fazer um programa de sequências curtas e ritmos bem lentos. E sua tentativa de volta rápida o deixou em sexto na tabela de tempos, com o tempo de 1:30.229, chama a atenção a pouca quilometragem. No fim da temporada, ainda não sabemos ao certo a posição da Aston Martin. Eles fizeram só 102 voltas, segunda pior quilometragem do dia. E só nos resta ver se amanhã muda algo em relação ao número de voltas completadas, e se revela um pouco mais sobre o que está acontecendo com essa equipe e seu ritmo. Porque até agora a situação não esclarece muito e deixa muitas dúvidas para o início da temporada. A Mercedes termina o dia com a maior quilometragem acumulada. Seus dois pilotos somaram 152 voltas no total e, novamente, mostram confiabilidade e muita estabilidade com esse monoposto. Pela manhã, George Russell conduziu o carro e foi o piloto que mais rodou na sessão, com 71 voltas em vários programas. Marcou voltas rápidas, liderou a tabela por um tempo e fez sequências curtas e longas com pneus médios. À tarde foi a vez de Andrea Kimi Antonelli, que ficou responsável por fazer simulações de corrida com os colegas. Compostos duros e médios, mostrando que, de modo geral, o carro vai bem, mas tem uma degradação maior do que seus rivais diretos, ou pelo menos suas sequências com pneus médios e duros mostraram isso. A Mercedes parece ter melhorado em relação ao ano passado, mas só saberemos amanhã, nas simulações de corrida, se isso se confirma. Mas, por enquanto, terminam nas posições 4 e 5 da tabela de tempos, com o melhor tempo de Russell em 1:29.778. A pré-temporada da Ferrari segue sem esclarecer se estão atrás da McLaren ou apenas se escondendo. Pela manhã, Hamilton foi o encarregado de pilotar o carro italiano, trabalhando bastante com o pneu médio, fazendo algumas voltas rápidas e, de fato, terminou liderando a manhã com um tempo de 1:29.379, tendo completado um total de 45 voltas. À tarde, Charles Leclerc foi o encarregado de pilotar o carro, testando os pneus E4 durante parte da sessão, mas focando em simulações. O ritmo permanece pouco claro, pois as sequências mostram degradação, e em um dia, o piloto da McLaren acabou na sala, perdido pela manhã, tendo perdido o carro. Fez uma tentativa de volta rápida que o deixou em terceiro na tabela com um tempo de 1:29.431 e completando um total de 128 voltas. Neste ponto, se a Ferrari está se escondendo, faz isso muito bem, mas se não, talvez haja motivos para começar a se preocupar com o início da temporada da Ferrari em 2025. Por fim, a Williams teve Carlos Sainz o dia todo na quinta-feira.
Foi o piloto que mais completou voltas entre os que andaram sozinhos, somando 127, e terminou o dia com o melhor tempo, registrado à tarde com uma marca de 1:29.348. Durante a manhã, ele marcou seu melhor tempo com o pneu C2 e fez várias tentativas com esse pneu. Ele completou 44 voltas e terminou em terceiro na tabela de tempos da sessão da manhã. E à tarde voltou a fazer séries rápidas, onde ficou em primeiro e se manteve assim durante todo o dia. Depois disso, ele fez séries longas de pilotagem, simulando corrida, mostrando a consistência e o ritmo do carro, que parece ter melhorado muito e continua passando ótimas sensações. Suas simulações foram muito precisas, muito constantes e, acima de tudo, muito boas, mas terminou em 8º lugar. Pero no final. No pero no final assim. O panorama da equipe de Grove é bastante animador para o início da temporada de 2025. Com isso, senhoras e senhores, encerramos o resumo do segundo dia da pré-temporada da Fórmula 1 2025, onde as coisas estão um pouco mais reveladoras. Mas ainda não sabemos muito sobre os ritmos reais das equipes, que provavelmente começaremos a ver amanhã. Quando forem feitas as simulações de classificação, continuarem com as simulações de corrida, aí saberemos um pouco melhor onde cada equipe está. Deixe nos comentários sua opinião sobre a segunda sessão da pré-temporada. Qual equipe está te surpreendendo? Qual equipe está te decepcionando? Assim como todas as suas opiniões sobre essa pré-temporada. Sintam-se à vontade para deixar nos comentários. E eu me despeço dizendo que nos vemos amanhã para o último resumo desta pré-temporada, aqui no canal Skyline Racing. Então, obrigado por nos acompanhar. Nos vemos amanhã e até logo!